Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém? Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, uma manhã preciosa de gratidão ao Senhor. Quero ministrar aos irmãos uma palavra baseada em Êxodo, capítulo 23, verso 16, para esse culto de ação de graças. Nós vamos compreender um pouco da perspectiva bíblica, da perspectiva cultural e da perspectiva atual do que ações de graça significa para nós e que deve ser construído na nossa família. Está escrito assim, Êxodo 23, verso 16. Celebrem a festa da ceifa, dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita, ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano, todo o homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Amém? Aqui, o autor está trazendo para nós, Moisés está trazendo para nós uma direção do Senhor acerca de celebrações. 3 festas anuais que representavam a gratidão do povo, o reconhecimento do povo em relação ao sustento de Deus no seu ano. Então, ao final do ano, próximo do final do ano, essa festa da colheita ela deveria acontecer. E baseado nisso, nós então escolhemos as frutas para representar esse tempo de colheita. É um tempo em que, certamente, como o pastor Calixto orou, as crianças ali do lar vão ser abençoadas, mas que representam algo do nosso ano. Só colhe o fruto aquele que no ano pôde semear. Só pode colher aquele que o Senhor cuidou das estações e dos campos para que a sua semente frutificasse. E quando nós olhamos para os frutos da nossa vida, nós vemos por tabela a mão do Senhor estendida sobre nós. Quando nós vemos que a videira deu o seu fruto, quando nós vemos que a colheita nos campos, quando nós vemos que nós oramos e o Senhor nos respondeu, quando nós percebemos que aquilo que no início do ano era muito diferente e hoje está totalmente transformado, nós temos que reconhecer com gratidão no nosso coração que Deus está sendo bom conosco. Nós precisamos olhar para a nossa história e reconhecer as digitais do nosso Deus. Reconhecer que Ele, ao olhar para nós, decidiu nos abençoar, decidiu com muita graça e misericórdia nos acompanhar e nos sustentar durante toda a nossa trajetória. Se você consegue enxergar as cores das frutas aqui na frente, você já tem um motivo para agradecer. Eu sei que nem todo mundo enxerga essas cores, mas a maioria. Mas você já tem um motivo para agradecer. Você pode olhar e ver a diversidade das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. E para Deus, já disse isso esse ano uma vez, festa é coisa séria, tanto que Ele estabelece uma lei para que se fosse celebrado anualmente, 3 vezes por ano, as festas da colheita. E nós vemos aqui o Senhor trazendo, com peso de lei, isso na cultura, na civilidade daquela nação que estava iniciando. E por isso, antes mesmo da gente orar para começar a mensagem, ainda que não tenha peso de assembleia, porque isso não precisa ter peso de assembleia, eu quero trazer uma proposta para a igreja. E ouvir de vocês o apoio, se temos apoio. Eu não vou nem votar, é só a proposta e apoio, porque não é oficial, né? Então não precisa. Mas, meus irmãos, eu estava orando bastante nesse mês de novembro, meditando sobre isso. E eu e a minha família, nós temos já há uns 6 anos o hábito, a cultura, criamos a cultura de celebrar o Dia de Ação de Graças. Não necessariamente na data americana, que é a última quinta-feira ou a 4ª quinta-feira de novembro, mas no mês de novembro a gente reúne alguns amigos
alguns amigos de infância, adolescência, e a gente faz um jantar com uma comida muito legal, e a gente termina de jantar e a gente faz uma roda de agradecimento. A gente começa a compartilhar aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas durante o último ano e a lembrar e a apresentar esses motivos de gratidão. Chegou um ponto que a gente teve que restringir, só pode 3 por ano agora, porque senão tinha gente que ficava ali 1 hora agradecendo, o que é um bom sinal, né? Mas a gente queria um pouquinho mais de dinâmica. Mas assim, lembrando de todos esses anos que a gente tem celebrado o Dia de Ação de Graças, eu quero propor para a igreja que todo ano nós tenhamos não um culto de ação de graças, mas nós façamos uma festa de ação de graças nesse período do ano. A minha proposta para a igreja é essa. Quando nós estivermos chegando no final de novembro, nós tenhamos num domingo, não 2 cultos, mas uma festa de ação de graças. E eu queria saber se eu posso contar com a igreja nisso, nessa ideia. Irmãos, isso vai exigir de nós engajamento, porque a gente ninguém faz festa sozinho, irmão. Não adianta o pastor ficar aqui festejando e a igreja não vir. A gente precisa festejar. E eu tenho uma certa limitação. Eu não sei fazer festa direito. Eu vou precisar de um comitê, eu vou precisar de gente responsável para pensar nisso durante o ano, pessoas que vão servir construindo, preparando toda essa festa. Mas eu penso em fazer algo bem legal mesmo. Eu sei que Curitiba a gente não pode prometer nada muito ao ar livre, né? Porque senão chove e aí já era. Mas a gente realmente fazer algo legal, ou aproveitando o espaço aqui da nossa igreja para fazer uma coisa legal, ou, quem sabe, até alugando algum lugar, alguma chácara, uma coisa assim nesse sentido. Irmãos, só para ter uma ideia, assim, não vou contar os votos, mas só para ter uma ideia, vocês estão comigo nisso? A gente pode construir para o ano que vem nós termos essa... Amém, pode baixar a mão. Muito obrigado, fiquei muito feliz. Mas a gente pode pensar, construir tudo isso, e já bem planejado, porque a gente tem um ano pela frente aí, até o próximo Ação de Graças. Então, meus irmãos, essa proposta eu vou levar, a gente vai colocar na nossa agenda, que vai fechar sexta-feira que vem. É sexta-feira que vem ou é? Né? Sexta-feira, no dia 28, nós teremos aqui na igreja, meus irmãos, uma reunião com toda a liderança para a gente falar sobre a agenda do ano que vem. Nós já fechamos o calendário do ano que vem e a gente quer apresentar mês a mês o que nós vamos viver, e é um convite aberto para a igreja. Os líderes estão convocados, eu preciso de vocês aqui, mas a igreja está convidada. Que horas que a gente marcou? 7h30? 7h30 aqui no auditório mesmo nós vamos ter essa reunião, tá bom? Então, se você quiser estar ciente, também se você quiser estar se engajando, você vai entender a dinâmica da igreja para o ano que vem, você vai poder, inclusive, se colocar à disposição para servir e cooperar com a nossa caminhada. Mas então, pastor Mateus, ano que vem a gente vai ter que colocar na agenda aí uma festa. A gente vai pensar um final de semana todo especial para isso, talvez assim um dia ali de festa no domingo, não em formato de culto como nós estamos tendo agora, mas um formato mais de festa mesmo, de celebração. Muito bem. Abra agora sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, verso 2. Conselhos finais de Paulo, na carta aos Colossenses, a igreja que estava na cidade de Colosso. Está escrito assim: continuem a orar, vigiando em oração com ações ou ação de graças. Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez ouvir a Tua voz nessa manhã. Nós já apresentamos toda a nossa gratidão a Ti e sabemos que o Senhor é digno de muito mais do que tudo que nós podemos oferecer ao Senhor. Mas nós queremos também, Pai, nessa manhã pedir perdão. Pedir perdão porque o nosso coração muitas vezes é um terreno mais fértil para as nossas reclamações e preocupações do que para a nossa confiança e para a nossa gratidão. Mas nessa manhã, nós queremos, junto com esse pedido de perdão, Senhor, clamar que o Senhor transforme os nossos corações, para que os nossos olhos sejam mais sensíveis
aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, a tua bondade que tem nos seguido, nos perseguido e nos alcançado, as tuas bênçãos que têm se renovado sobre nós, do que as coisas que são inerentes desse mundo mau e caído. As coisas, as preocupações, as dificuldades, os desafios, as coisas ruins que acontecem conosco. Faz-nos mais sensíveis à tua bondade do que à maldade desse mundo, Deus. É a nossa oração nessa manhã e por meio da tua palavra, Deus. Ministra isso em nós, faz isso em nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o Paulo estava aqui finalizando a sua carta aos Colossenses e ele traz uma série de conselhos finais. E esse versículo ele é tão simples, ele é tão objetivo que às vezes ele passa batido, mas ele tem duas coisas profundamente essenciais para a vida cristã. Ele fala para nós continuarmos a orar. Significa que quando nós oramos e nós obtemos a resposta, seja ela sim, não, ou espere, ou qualquer variação de uma dessas três respostas no Senhor, nós precisamos fazer o quê? Continuar orando. Quando os nossos motivos de oração se esgotam, quando o nosso caderninho de oração reseta, quando nós não temos um pedido de um irmão enfermo ou de alguém que está com uma necessidade especial, quando nós não temos aparentemente um motivo de batalhar em oração, o apóstolo Paulo olha para nós e diz: continuem a orar agora não pelo que vocês precisam, não necessariamente pelas necessidades e pelos desafios e pelas batalhas, mas continuem a orar, vigiando em oração com a ação de graça. Aqui nós vemos que o crente não ora só por necessidade, crente ora por gratidão, crente tem um outro combustível para a sua vida de oração, além das necessidades, batalhas e tribulações que nós enfrentamos, além dos inimigos que se levantam contra nós. Quando nada disso se apresenta nas nossas vidas, quando vem o tempo da calmaria, quando vem o tempo da colheita, quando vem o tempo da bonança sobre a igreja de Jesus, nós somos desafiados a continuar orando, só que agora com um tipo diferente de vigilância. Porque quando nós estamos batalhando, nós buscamos ao Senhor com intensidade nas armas espirituais que nos foram oferecidas, como por exemplo o jejum. E a gente jejua, a gente clama, a gente levanta de madrugada, a gente faz campanha de oração 21 semanas, 20 semanas ou 21 que a gente fez? 21 semanas de oração, a gente se propõe a lutar, a perseverar, até que um objetivo seja alcançado, ou até que o Senhor nos mande parar, mas chega um momento em que nós precisamos largar, entre aspas, essas armas espirituais de ataque, e nós temos que empunhar algumas armas espirituais de defesa. E a arma espiritual de defesa que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui é vigiar, orando com ação de graça. Porque o desafio não é só ganhar. Quando nós... Quem aqui acompanha boxe ou UFC? Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Poucas pessoas, tá? Mas vocês sabem que... o Popó já se aposentou, né? Agora ele só luta para Netflix, aí não tem muita graça, né? Mas tem uma geração que assistiu o Popó? Levanta a mão só para ter uma ideia. Aí, ó, mais gente. Eu lembro que quando eu era criança, o Popó estava em alta. E você sabe que o mais difícil não é ganhar o cinturão. O mais difícil é manter um cinturão. Porque quando você não tem o cinturão, você ainda não é campeão, o seu inimigo, o seu adversário, o seu oponente, ele é um só, é o que detém o cinturão. Você está ali perseguindo aquele cara. O lutador, ele vai vencendo de luta em luta até ele ter a oportunidade de disputar aquele título, aquele cinturão, e ele está mirando, ele faz uma caminhada para lutar de acordo com aquele adversário. Só que quando você conquista essa vitória, ou quando o lutador ali conquista essa vitória, agora ele é o alvo, e não só de um ou dois adversários, mas todos os adversários da categoria dele, e às vezes até de outras categorias, querem
o cinturão dele. Então os inimigos se multiplicam, os adversários se multiplicam. E o grande desafio não é chegar lá e ganhar, porque campeões são esquecidos, mas aqueles que mantêm o que eles chamam de uma dinastia, né? O cara que marca uma geração, que é campeão e defendendo o seu cinturão muitas e muitas vezes, é que é lembrado. Isso funciona de forma geral em quase todos os esportes. Você ser campeão uma vez talvez não te faça muito memorável, mas quando você mantém-se no título, ganhando muitos títulos, você vira uma dinastia, como por exemplo o Michael Jordan, que ganhou 6 títulos durante a sua carreira no basquete. Porque o difícil é manter. O grande desafio é manter. E o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, e que nós precisamos aprender tanto com a cultura que Deus estabeleceu para o povo da antiga aliança, quanto para nós na nova aliança em Cristo Jesus, é que quando nós vencemos, nós precisamos estabelecer sistemas de proteção para aquilo que Deus nos deu. E o que Deus nos deu, a alegria daquilo que Deus nos deu, só pode ser protegida por meio de vigilância com ação de graça. É mantendo-se grato por aquilo que Deus te deu. É mantendo-se lembrando daquilo que o Senhor fez por você. É manter-se atento à sua realidade transformada por Jesus. Porque a gente esquece muito fácil, sim ou não? A gente esquece. A gente lembra das coisas ruins com muito mais facilidade, a gente fica marcado por elas com muito mais facilidade do que pelas coisas boas que Deus faz e as coisas boas que as pessoas fazem por nós. É quase como que se nós nos relacionássemos com a realidade ao nosso redor a partir de uma obrigação. É obrigação do mundo e das pessoas fazerem coisas boas para mim. É obrigação de Deus me dar o que eu quero, ou fazer o que eu preciso, me sustentar. E a gente esquece que nós vivemos num mundo caído, num sistema quebrado, contaminado pelo pecado. E que na verdade, meus irmãos, ninguém deve nada disso para a gente. Só que quando a gente inverte isso e começa a pensar e cria essa crença em nossa mente, quando alguém nos ofende, a gente fica muito ofendido. Quando alguém não faz algo por nós, nos diz não, ou alguém faz algo mal, algo ruim contra nós, alguém nos fere, a gente fica ofendido demais. Por quê? Porque nós acreditamos lá dentro, no fundo, que a gente tem direito de ser bem tratado, que a gente tem direito de... E, irmão, o mundo jaz no maligno, ele está quebrado. Até que Cristo redima nele todas as coisas, a gente vai sofrer, a gente vai passar por enfermidade, a gente vai tomar calote, a gente vai apanhar, a gente vai tomar um chute na perna machucada. Isso acontece, irmão. Você vem para o culto, o irmão vem e tropeça no teu pé machucado. Mas é o mundo, acontece. Foi sem querer, mas acontece. Aconteceu hoje, é verdade, irmão, aconteceu. Mas assim, quando a gente acha que a gente é de cristal, que a gente deveria, que a gente merece, que a gente é digno, a gente começa a diminuir o valor dos atos de bondade e de amor que nós recebemos, tanto por parte das pessoas quanto por parte do Senhor. Deus te abençoe e você fala, sou servo de Deus também, né? E aí, ao invés de reconhecer, não, eu não mereço nada disso, porque nós não merecemos, irmão. A verdade é essa. E isso vai quebrando o nosso relacionamento com Deus. Isso vai deixando tudo aquilo que Deus nos ofereceu por meio da sua bondade em Cristo Jesus vulnerável para ser roubado. Aquele carro que um dia foi uma vitória para você, que você falou, obrigado Jesus, você adesivou, foi Deus quem me deu. Agora você já fala, essa carroça velha. A esposa maravilhosa que Deus te deu, irmão, que você orou, que você jejuou, que você falou, é muito para mim, é muita areia para o meu caminhão. Aí depois de um tempo você já fala assim, a mulher que tu me deste, Senhor.
A mulher orou, sonhou, pensou, preparou, aí chega o filho, aí você fala, meu Deus do céu, 12 fraldas por dia, me acorda 5 vezes por noite, não aguento mais. Quando nós não protegemos a vitória que Deus nos deu, ela fica vulnerável para reclamação, para maledicência, para murmuração. E aí, ainda que nós não percamos o objeto da nossa bênção, nós perdemos a razão da nossa alegria, que foi ter sido sustentado, cuidado, abençoado pelo Senhor. E o que Paulo está nos ensinando e mostrando aqui para os colossenses é que, beleza, vocês conquistaram, glória a Deus por isso. Vocês receberam no Senhor, vocês perseveraram, foram fiéis, a resposta de oração chegou. Agora é hora de você proteger, lembrando que isso não é por acaso. Porque a nossa capacidade de esquecer, ela é infinita, meu irmão. O pastor Humberto ministrou isso no Hub sexta-feira. Ela é até voluntária, a gente gosta de esquecer. A gente às vezes esquece para nos defender da nossa própria maldade. Mas, meus irmãos, eu quero que você se atente agora para a nossa capacidade de esquecer as coisas boas que Deus faz. Quando você planta, cultiva, espera, e na estação certa vem a colheita, e você trabalhou por tudo isso, eu até entendo por que a gente esquece. Você fala, eu conquistei, é meu dinheiro, ou é meu trabalho, é meu suor, fui eu que fiquei tantas horas acordado. Eu até entendo o povo esquecer de agradecer pela colheita. Mas, irmãos, o que nós vemos em Êxodo e Levítico, número de Deuteronômio, é que enquanto o povo peregrinava no deserto, enquanto chovia McChicken, pão com frango, irmão, todo dia, o povo murmurava, o povo reclamava, irmão. Nós somos assim. É a inclinação. Deus não escolheu o povo judeu, os hebreus, à toa. Eles são o retrato do nosso coração. Nunca fale mal do povo. Nossa, que povo ingrato. Você é igual eu, irmão. A gente é ruim igual. Deus pode estar jogando bênção na nossa cara e a gente ainda assim reclamar. Ô Deus, vai mais devagar. Eu já vi gente reclamando da velocidade com que as bênçãos chegavam, pastor. Porque esse é o nosso coração. Mas quando a gente começa a vigiar e transforma, e veja, não é só uma coisa subjetiva, não é só um exercício interior de meditação, pode começar assim, mas quando a gente transforma isso em ação de graça, quando nós festejamos intencionalmente, quando a gente vai no mercado, compra fruta, traz no altar, quando a gente vem e oferta ao Senhor, quando a gente celebra com um jantar, uma comida especial, quando a gente enfeita a casa, quando a gente para em ações de graça, reconhecer a bondade do Senhor, algo em nós é gerado. É gerado uma guarda, uma vigia, uma proteção contra essa reclamação que está tão intrínseca na nossa carne. Porque Deus não se agrada disso, Deus se ira contra o seu povo. Deus dá nome a lugares em que o povo murmurava, em que o povo revelava o coração amargo, mas Deus também dá nome a lugares que o povo revelou gratidão. E eu tenho entendido isso no Senhor, que o ano que vem nós vamos receber do Senhor nomes, entendam aqui a simbologia da coisa, nomes de gratidão. O Senhor está nos ensinando a olhar para as coisas boas que Ele tem feito, e nós vamos ter nomes de gratidão na nossa história, marcos de gratidão. Eu queria que nesse ano de 2026 que nós vamos entrar, nós estivéssemos atentos aos detalhes da bondade de Deus nas nossas vidas, porque quando é para contar um testemunho de algo ruim, irmão, a gente conta até a vírgula da vírgula da vírgula. Mas quando Deus é bom, a gente fala assim, tá tudo bem. Irmão, tá tudo bem, não é testemunho.
Testemunho é você parar, lembrar, estruturar, contar o que Deus está fazendo na sua vida. E é por isso que nós estamos nesse dia, preparando a igreja para essa semana de ação de graças. Porque eu gostaria que você fosse profundamente intencional ao olhar para o seu Deus e agradecer as coisas que Ele tem feito na sua vida. Você pode até falar, mas pastor, não está tão bom assim. Mas irmão, tem muita coisa boa que aconteceu, que se não fosse Deus. Se não fosse Deus. A história do feriado de ação de graças começa no século 17 com os peregrinos. Peregrinos é um grupo que saiu da Inglaterra e migrou para a América do Norte, para as colônias inglesas. Eles eram protestantes. A maior parte dos colonos americanos, das 13 colônias americanas, foram protestantes que fugiram da Europa por conta da perseguição, tanto da Inquisição quanto da perseguição estatal do Império Britânico. Porque quando acontece a Reforma Protestante, surgem alguns grupos protestantes. Um deles é o anglicanismo, ou o grupo anglicano, que significa o grupo dos ingleses, que tinha uma monarquia. Ele estava brigado, rachado com a Igreja Católica, com o Papa. Ele tinha um interesse profundo nessa mudança de poder religioso, porque ele queria se divorciar da atual rainha para casar com uma outra para poder ter filhos, porque acreditava-se que a esposa era infértil. E o Papa não permitia isso. Por conta de alguns interesses como esse, rompeu também com a Igreja Católica e criou uma denominação, uma vertente protestante chamada anglicanismo. Só que ela era estatal. E no meio da Inglaterra surgem outras denominações. A nossa denominação, por exemplo, surge no meio desse contexto. Eram separatistas britânicos que acreditavam que a Igreja e o Estado não poderiam ser um único poder, eles deveriam se separar. Então eles fogem para a Holanda e na Holanda eles fundam a denominação, ou começam um movimento dos batistas. Mas assim como os batistas, outras denominações ali no início do século XVI já sofriam essa perseguição e fugiram. Na Europa do Ocidente, ali, do continental, sofriam muito com a perseguição da Inquisição. Na ilha, na Grã-Bretanha, eles sofriam com essa outra perseguição por causa do Império Britânico. Então eles fogem e vão colonizar a América. E esses peregrinos, eles estão ali em uma das 13 colônias na costa leste dos Estados Unidos, ali onde mais ou menos hoje é Massachusetts, Boston, ali por aquela região, e é uma região muito fria. E eles estavam sofrendo com muita fome, doenças e frio. Tinha muitas mortes acontecendo por causa do frio, porque pensa assim, você está sem comer, aí já vem uma enfermidade, aí vem o frio, soma tudo isso, irmão. É de deixar qualquer vovó arrepiada, né? A criança com fome, com frio e doente, aí põe um casaco nesse menino. Mas eles estavam sofrendo com isso. E um chefe de uma das tribos dos nativo-americanos, ele foi e ensinou os peregrinos a cultivar milho e a usar melhor as peles dos animais para se aquecer. E por causa dessa interação entre os nativo-americanos com uma dessas colônias americanas, eles então decidiram celebrar, ali no final do ano, perto desse período da colheita, a primeira colheita de milho junto com esses nativo-americanos. E aí eles fazem um festival, uma festa. E de uma festa que dura ali uns 20 anos, eles fazendo regularmente essa festa, se torna então um feriado, ou uma proposta de um tipo de celebração oficial, que ao longo dos anos foi mudando bastante, até que então foi oficializado agora no século XX, a quarta quinta-feira do mês de novembro como o Dia de Ação de Graças. E esse feriado, ele traz consigo 3 coisas muito importantes. A primeira é a gratidão. A gratidão porque eles estavam morrendo e eles foram socorridos. A providência de Deus os alcançou. A segunda coisa é a comunhão. Por quê? Porque eram 2 povos que
eram inimigos e se tornaram grandes inimigos no futuro, mas que naquele dia, naquela situação, estavam em comunhão. Havia um período do ano em que eles celebravam juntos, inclusive. E a terceira coisa que há no feriado de Ação de Graças é a colheita. É o reconhecimento do sustento de Deus naquele ano específico. Então, dentro desses três pilares, surge o que nós hoje reconhecemos ou chamamos de o feriado de Ação de Graças. E nos Estados Unidos eles foram criando, claro, algumas tradições. Eles têm, por exemplo, na quinta-feira de Ação de Graças, 3 jogos de futebol americano. Você deve pensar assim, mas o que isso aí tem a ver, pastor? Que besta. Não é. É para a família ficar em casa e assistir junto. Porque eles são transmitidos nacionalmente, os 3 jogos, em 3 horários seguidos, assim. É para ficar, não sei se você sabe, mas o jogo de futebol americano dura ali em média 3 horas, um jogo normal. Quando tem uma prorrogação ou é mais complicado, leva até 4 horas uma partida. Então, é para ficar 9 horas do dia junto, assistindo, comendo, passando o tempo de conexão. E aí, claro, vem a tradição também do peru, o peru assado de Ação de Graças. E todo ano o presidente dos Estados Unidos solta um peru, é o peru do perdão, coitado. Morre todo o resto dos amigos dele, mas um peru vai ficar vivo. E ele solta um peru na natureza, que é o peru do perdão também, a gratidão pelo perdão. Mas eles foram criando os seus elementos de tradição de Ação de Graças. E nós temos toda a palavra de Deus nos incentivando e nos dando fundamento para nós também criarmos as nossas tradições. Irmão, você não precisa seguir o que está na televisão, mas o princípio, ele é bíblico. O princípio, ele é lei de Deus. O princípio, ele é uma direção apostólica, que nós acabamos de ler. O princípio, ele torna o nosso coração protegido, vigilante, de perdermos tudo aquilo que o Senhor nos ofereceu com tamanha graça e amor durante todo o ano. Olhar e reconhecer é sair do automático, é parar um pouquinho e tornar palpável os motivos de gratidão. Sabe quando você está na sua célula, e aí está no momento de compartilhar, e aí o líder vira assim, Júlia, você tem algum pedido de oração? Aí a Júlia, assim, meio sem muita vontade de falar, o que não é muito comum, né, Ju? A gente viu pelo vídeo ali o menino tentando falar e a Júlia lá rindo um monte. Mas aí ela, não estou muito afim de falar, ela fala o quê? Não, só agradecer mesmo. Só agradecer. Agradecer o quê? Não, só agradecer. Já passaram por isso? Já ouviram isso? Já falou isso? Eu também já. Não estou te acusando não, Júlia. Apesar de que você também é ruim, mas não é acusação, a gente faz isso. Só agradecer mesmo. Irmão, só agradecer. Só. A gente tem muito a agradecer. Meus irmãos, eu sou muito grato pelo que nós vivemos esse ano. Eu vou dar nome para alguns, só para a gente ir materializando aqui como igreja, tá? Eu poderia abrir uma aba aqui da minha família, vinda da Laís, tudo que a gente viveu em casa ali, coisas maravilhosas no Senhor. Mas eu vou falar da igreja. Irmãos, no começo do ano, a gente estava apertado que não cabia mais gente. A gente reformou aqui, em um tempo rápido, conseguimos abrir espaço. Hoje nós estamos confortáveis com 2, a gente só tinha um culto, e agora a gente tem 2 cultos no domingo, mais o de sábado e mais quase toda sexta-feira a gente tem alguma atividade, seja homens, mulheres, casais. Aí a outra é livre. A gente viveu essa reforma aqui, a gente estendeu ali os nossos equipamentos, agora a gente consegue transmitir melhor para quem está em casa. Lembra, pastor, quando a gente começou o ano, era um tripé e um celular do Luiz.
A gente tem câmeras, a gente tem um canal no YouTube sendo transmitido. Se você está em casa e não pode estar aqui, você pode acompanhar. Se você perdeu, você pode assistir depois. Se você foi marcado pela mensagem, você pode depois revisitar para anotar. A gente recebeu muitos membros. Nós passamos de 200 membros pela primeira vez na história da igreja, meus irmãos. Nós recebemos líderes, pastores, que vieram para somar, para contribuir. Recebemos famílias. Meus irmãos, nós recebemos de presente as luzes aqui. Recebemos tantas coisas do Senhor. Reformamos o ministério infantil, as portas, reformamos o estacionamento, a gente reformou o piso lá embaixo, fizemos os banheiros novos, a cozinha. Tem tantas coisas para agradecer, meus irmãos. Mas a gente tem 11 projetos missionários apoiados pela igreja, seja pastoral ou financeiramente. Nós temos agora uma estrutura caminhando de forma organizada, preparada. A gente está com as células multiplicando. Nós vivemos uma transição sobrenatural. Nós somos muito gratos pelo que Deus fez, porque, meus irmãos, se vocês acham que transição é difícil para a igreja, é muito mais difícil para o pastor. Que a gente sofre as dores da igreja, a gente quer resolver os problemas que as transições trazem. A gente muitas vezes é responsável, a gente cria o problema da transição. A gente é grato porque o que nós vivemos é sobrenatural. Foi sobrenatural. No aniversário da igreja, aquilo que nós construímos de cultura dentro da nossa realidade, da comunidade local, meus irmãos, quando que nós imaginávamos que, nesse ano já, nós abençoaríamos o Lar Esperança. O investimento financeiro daquele dia foi de mais de 10 mil reais, meus irmãos. Quando que uma igreja do nosso tamanho conseguiria investir 10 mil reais num evento para as crianças que nem são nossas? Mas nós estamos impactando a comunidade. E fora todo o esforço humano, porque é uma equipe gigante para conduzir 90 crianças aqui. E eu sou muito grato de termos uma equipe gigante para conduzir 90 crianças e muitas outras que estão ali no nosso espaço. Meus irmãos, a gente agora consegue ter banda no culto da manhã. A gente começou, lembra? Era só violão e voz, ou teclado e voz. Sou grato pelo Almir, pela Soni, pela Júlia, pela Bela, pelo Davi, pelo Marlon, que estava ali tocando bateria. Citei todo mundo que estava hoje? Olha só. Toda a nossa equipe de louvor, a gente é grato, tem tantos motivos para agradecer, meus irmãos. Então, por que não parar e materializar essa gratidão com ações? Com um culto em que a gente para olhar, com uma semana que a gente é desafiado a acordar e escrever os motivos de gratidão. Nós temos um artefato, não sei como chamar aquilo, de gratidão ali. Anota o seu motivo de gratidão e coloca a folhinha dentro ali. Nós queremos lembrar, materializar aquilo que Deus tem feito. Porque você pode falar assim, pastor, mas tá bom, eu já sou grato no meu coração. Então próxima vez que você for orar, você fala assim, Deus, então só me responde no seu coração mesmo. Não, meu filho, no meu coração eu já te abençoei. Não, você quer materialidade, você quer que a coisa se concretize. Então, da mesma forma, concretize, materialize a sua gratidão ao Senhor. E eu quero te orientar com esses 3 fundamentos aqui. Eu quero que, ao olhar para aquilo que Deus tem feito, você se maravilhe e contemple. Maravilhamento e contemplação. Sabe, não é por acaso, irmão, que a gente tem pessoas como a Rô citou, diagnóstico, cura. Nem todo mundo pode celebrar a cura. A gente tem pessoas que estavam desempregadas, hoje estão empregadas. A gente tem famílias que estavam arrebentadas e hoje estão curadas, sendo trabalhadas, sendo curadas. Não é à toa. A gente precisa olhar e se maravilhar com a bondade do Senhor. Porque
se fosse a justa paga, se fosse por mérito, se fosse, vamos fazer assim, a gente não merecia o que Deus nos deu. Não merecia o cuidado, não merecia tudo isso que o Senhor nos ofereceu em Cristo Jesus, no amor dele. Então é maravilhamento e contemplação. Segunda coisa é emoção profunda. Sabe aquele discurso, é só agradecer? Não. Vamos gerar isso no nosso coração de verdade. Eu sei que tem pessoas que você não pode falar assim, você está bem? Eu estou bem. A pessoa já é mais emocional, né? O perfil, a personalidade da pessoa, ela já é mais fácil, já se quebranta, já sai. Eu sei que tem pessoas que são mais duras, mais difíceis, que tem mais, são mais racionais, assim. Tá tudo bem, aqui não é uma questão de perfil. Dentro do seu perfil, gere uma emoção profunda de gratidão ao Senhor. Deixa as suas emoções serem afetadas, sabe? Pare e pense, encara o motivo da tua gratidão até que aquilo quebrante seu coração em amor a Jesus. Olha para o seu filho dormindo até que aquelas bochechinhas voltem a brilhar para os seus olhos. Ainda que ele seja um marmanjo barbado, bigodudo. Sabe, é deixar as nossas emoções serem trabalhadas. E a terceira coisa, ação de graça pública. Irmão, a gente precisa contar para todo mundo a nossa gratidão. A gente precisa oferecer para alguém o fruto daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nessa semana, seja grato. Mas seja grato fazendo algo pela sua família. Sabe? Faz um café de ação de graças, faz um almoço de ação de graças, faz um jantar, não sei, dá um presente, alguma coisa que você materialize a gratidão do Senhor. Chega na sua família, reúne, fala assim, hoje todo mundo vai botar uma roupa bonitinha, vai usar o perfume caro, e pode espirrar até 3 vezes, eu deixo, fala assim, e fala, vamos sentar todo mundo bonito, perfumado, numa mesa posta, arrumada, e vamos celebrar, e vamos agradecer. Vamos escrever motivos de gratidão. Vamos conversar sobre os motivos de gratidão. Porque Deus tem cuidado de nós, meus irmãos. As orações que nós temos feito, Ele tem respondido. As orações que a gente só pensa, Ele ouve e responde. As orações que a gente nem fez, Ele também respondeu. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E se você está pensando ainda, pastor, mas é que você não sabe como foi o meu ano. Está osso, pastor. Deixa eu te trazer um exemplo e a gente fecha a mensagem. Tem um livro chamado O Peregrino. É um clássico da leitura, da literatura cristã. Todo crente deveria ler esse livro. Inclusive, é um livro que pode ser lido por crianças. A partir de 10 anos de idade, vai entender tudo. Mas ele é muito bom. Muito bom. O autor é John Bunyan. E ele era um desses peregrinos. E ele escreveu esse conto. Ele é uma alegoria, ele é uma fantasia. E o nome do personagem principal que vive toda a história é Cristão. Ou, em inglês, Christian. E ele chega um momento da sua caminhada, eu vou dar um spoiler, mas não é tão spoiler assim. O livro tem 500 anos já, meu irmão, não tem spoiler de livro de 500 anos. Tá igual você me deu um spoiler do Titanic. Irmão, não tem spoiler do Titanic. Chega um momento que o cristão, ele está diante da cruz. E ele chega na sua caminhada diante da cruz carregado. Ele estava com um fardo pesado. Cansado já. E quando ele olha para a cruz, algo captura o olhar dele. Um brilho, uma leveza. E aí vem 3 seres brilhantes e tiram das costas dele o fardo. E só o fato dele conseguir se erigir novamente faz com que uma gratidão e uma alegria comecem a borbulhar dentro dele. E essa gratidão se torna em canção.
E o cristão, ele começa a cantar. Ele começa a proferir canções de gratidão. Meu irmão, se você está em Cristo Jesus, o fardo da condenação não está mais sobre você. Você tem todo o motivo necessário para que de você brotem canções de alegria e gratidão. Porque Jesus fez isso por você. Você é o cristão, você é o Christian. Você esteve diante da cruz, e essa cruz, a cruz do Calvário, aliviou o fardo que estava sobre a sua vida. O fardo da condenação não está mais sobre você. Aleluia. Só isso já é motivo para você passar a sua vida compondo canções de gratidão ao Senhor. E eu quero ir além. Só isso. Só agradecer. Só isso já é motivo para você passar a sua eternidade compondo canções de gratidão ao seu Senhor.